no salão enorme da empresa, cheio de risada e cheiro de peru assado na ceia de Natal. Todo mundo calou a boca de repente. Rafael Santos, o zelador viúvo, caminhou devagar até o piano antigo. Ele só queria tocar uma musiquinha calma, para ajudar a filhazinha a pegar no sono. Mas quando as primeiras notas subiram, Beatriz Helena, a CEO, ficou paralisada. Era a mesma melodia, a canção que o Lucas Mendes, seu primeiro amor, tinha composto só para ela. Um segredo que ninguém mais no mundo sabia. As mãos dela tremiam, o coração rasgava, porque o Lucas morreu há 16 anos, num acidente de carro na estrada molhada. Então por que esse homem conseguia tocar exatamente igual? O lobby da empresa já tinha virado um sonho de Natal. Luzes brancas caindo pelas colunas de mármore, como cascata congelada. Cheiro de pinheiro, canela, rabanada e panetone no ar. Funcionários em grupinhos, taças de espumante brilhando. Perto da árvore gigante ao lado dos elevadores privativos, Rafael passou quase invisível pela multidão. Camisa cinza de serviço desbotada de tanto lavar. Mãos calejadas ainda com graxa de consertar ar-condicionado mais cedo. Aos 36 anos, ele andava com uma dignidade quieta, que quase ninguém notava. Para eles, era só o faxineiro. Não viam um artista que já tocou em palcos regionais. Nome que apareceu nos jornais como promessa. Antes de tudo desabar. A filhinha Laura, 7 anos, agarrada na mão dele. Corpo pequeno vibrando de animação. Cachinhos escuros balançando enquanto puxava o pai pro lado da mesa de doces. Olhos castanhos arregalados na fonte de chocolate. Rafael olhava para ela com um amor que doía no peito. Feroz. Protetor. Cheio de culpa por não dar a vida que ela merecia. Sem vestido caro, sem escola particular. Só um AP apertado na periferia. Radiador que faz barulho à noite. E o piano do centro comunitário ali perto, onde ela às vezes escutava ele tocar escondido. Do outro lado do salão, Beatriz Helena observava tudo do mezanino. Pose de quem nasceu para mandar em salas inteiras. Aos 34 anos, transformou a imobiliária do pai num império. Helena Incorporações, dona de quase metade da orla de São Paulo. Cabelo loiro mel em ondas suaves. Vestido vermelho decotado, sem pedir licença para ninguém. Mas os olhos, azuis gelo, calculistas, mediam cada pessoa, cada chance, cada fraqueza. A maioria achava ela intimidante. Uns diziam fria, ninguém dizia sensível. Por baixo da armadura cara e da fama de durona, Beatriz carregava uma ferida aberta. 16 anos atrás, aos 18, ainda acreditava em conto de fadas. Se apaixonou por Lucas Mendes, um menino prodígio no piano. Cabelo escuro bagunçado, olhos cheios de fogo. Quando tocava, o ar parava. Ele fez uma música só pra ela. Chamou de Promessa de Estrelas. Tocou numa noite de acampamento musical de verão, debaixo de um céu lotado de estrelas, sussurrando que ali estava tudo o que ele sentia e não sabia dizer. 3 semanas depois, Lucas morreu no acidente. A música morreu junto. Ou pelo menos era o que Beatriz acreditava. Nunca mais ouviu aquilo. Proibiu a si mesma de sentir música de verdade. Virou só ruído de fundo. Medo de que a dor engolisse tudo. A vozinha alegre de Laura cortou os pensamentos dela. A menina tinha escapado do pai. E agora esticava o bracinho para pegar um morango coberto de chocolate. Mas não alcançava. Na ponta dos pés, escorregou. Champanhe derramado no chão. Caiu feio. Joelhinho bateu no mármore. Som pequeno mas agudo. Rosto da Laura amassou. Sangue atravessou a meia calça. Rafael cruzou o salão em segundos. Ajoelhou do lado dela. Tirou um lenço limpo do bolso. Sempre carregava um para essas horas? E apertou devagar no machucado. Voz baixa calma. Daquelas que acalmam temporal. Os soluços da Laura viraram soluços menores. Ele segurou ela no colo, mão grande na nuca da filha. Mas antes que ele pudesse levantar para levar pro banheiro limpar direito, uma voz cortou o ar. Tiago Albuquerque veio andando firme, terno azul marinho impecável, queixo travado de raiva. Noivo da Beatriz, ou melhor, o noivo que o pai dela escolheu. Casamento marcado para dali a 6 semanas. Bonito tipo modelo de catálogo. Cabelo castanho penteado perfeito. Sorriso que nunca chegava nos olhos. Trabalhava com investimentos. Falava de otimizar ativos e valorizar acionistas. Como se gente fosse planilha Excel. Dá para controlar essa criança? Ele disparou para Rafael, apontando sangue no chão.
Isso aqui é evento corporativo, não creche. Se não tem babá, não traz. Rafael apertou a mandíbula, mas manteve a voz firme. Ela tem 7 anos. Escorregou. Foi acidente. Acidente que não aconteceria se você soubesse o seu lugar. Tiago olhou a roupa de serviço com desprezo. Tem entrada de serviço por um motivo. O lábio inferior da Laura tremeu. Algo dentro de Rafael quebrou. Ele abriu a boca para responder, mas outra voz chegou primeiro. Beatriz desceu as escadas do mezanino com calma calculada. Cada passo firme. Chegou perto. Olhos azuis gelados cravados no noivo. Você não tem autoridade para falar assim com meus funcionários. Disse baixinho. O salão inteiro em silêncio. Peça desculpas. Agora. Tiago ficou vermelho. Beatriz, eu só. Peça desculpas. Repetiu ela sem espaço para negociação. Tiago apertou os lábios. Desculpa. Jogou pro chão, mais do que pras pessoas. Beatriz virou para Rafael. Por um segundo, o rosto amoleceu. Ela viu como ele segurava a filha. O cuidado no toque. A fúria contida nos ombros. Algo que parecia reconhecimento. Mesmo sem entender por quê. Cuida da sua filha. Disse suave. O kit de primeiros socorros está na sala executiva. 5º andar. Pega o elevador privativo. Ela apontou as portas de bronze atrás da mesa dela. Rafael assentiu, garganta apertada demais para falar. Levou Laura embora nos braços. 1 hora depois, eles voltaram. Joelhinho enfaixado. Ânimo recuperado com chocolate quente e biscoitos que uma assistente gentil deu. A festa estava mais animada. Alguém abriu o piano, um Steinway antigo, normalmente coberto, só decoração. Uns funcionários em volta rindo, pedindo música para um contador meio alto que sabia 3 acordes e tocava com empolgação. Laura puxou o pai. Pai, toca por favor? Só uma musiquinha para eu dormir. Rafael hesitou. Fazia anos que não tocava para ninguém. O acidente. Deus, o acidente destruiu mais que a mão dele. Quebrou algo na alma. Medo de tocar na frente de quem pudesse julgar. Lembrar o que ele foi, e ver só o que sobrou. Mas os olhos da Laura estavam tão cheios de esperança. Era véspera de Natal. Ela foi tão corajosa com o tombo. Como dizer não? Ele sentou no banco. A multidão calou. Curiosidade no lugar da conversa. Dedos pairaram nas teclas, tremendo um pouco. Depois começou. A melodia encheu o salão. Diferente de tudo que a maioria já ouviu. Suave no começo, tipo chuva no vidro. Cada nota colocada com tanto cuidado. Parecia conversa sussurrada no escuro. Depois cresceu. Virou algo lindo que doía. Cascata de som falando de saudade e perda. Um amor tão grande que não cabia em palavras. Rafael fechou os olhos. Mão direita marcada. Esmagada por equipamento de palco 12 anos atrás. Se movia com graça que desafiava a dor. Tocava de memória. De dentro dos ossos. Cada nota, um pedaço do coração exposto. Beatriz ia embora quando a música a pegou. Parou no meio do passo. Mão apertou o corrimão até os nós ficarem brancos. A melodia envolveu ela como fantasma. Levou de volta 16 anos. Para aquela noite de verão, estrelas tão perto. Um menino de olhos escuros tocando exatamente isso para ela. Promessa de estrelas. Presente do Lucas. Última coisa dele que restava. Enterrada tão fundo na memória que ela achou que tinha inventado a beleza. Mas não inventou. Era real. Cada nota, pausa, frase doída, igualzinho. Como? Como esse estranho, esse zelador, sabia? Visão embaçou. Peito apertou. Cada respiração custava. Pessoal murmurava lindo sem saber que o chão dela tinha rachado. Ela desceu as escadas com pernas bombas. Atraída pro piano como imã. Rafael terminou. Abriu os olhos. Encontrou a CEO a 3 passos, pálida, olhos azuis cheios de lágrimas presas. Onde você aprendeu isso? Voz rouca, quase sussurro. Rafael se levantou devagar, coração batendo forte. Sabia que esse momento podia chegar, temido e desejado na mesma medida. É só uma melodia antiga. Peguei há anos. Não mente pra mim. Voz dela afiou, desespero entrando. Essa música foi feita pra mim por alguém que morreu há 16 anos. Ninguém mais sabia. Ninguém podia saber. Ela chegou mais perto, procurando respostas no rosto dele. Quem é você? Antes que Rafael respondesse, Laura apareceu do lado, sonolenta e sorridente. Foi lindo, pai. Podemos ir para casa agora? Beatriz olhou para a menina, depois pro pai. Viu o medo nos olhos dele. O jeito que ele protegeu a filha do olhar intenso dela. Respirou fundo. Deu um passo para trás.
Lembrou onde estava. Enquanto Rafael pegava o casaco da Laura e ia rápido para a saída, Beatriz ficou plantada ali, a melodia ecoando na cabeça como hino, ou maldição. Naquela noite não dormiu. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto do Lucas. Ouvia a voz dele prometendo para sempre em notas. Mas agora outra imagem invadia. Mãos marcadas do zelador nas teclas. Tristeza nas linhas ao redor dos olhos. O jeito que segurou a filha como se fosse a única coisa que valia a pena proteger. Quem era ele? E como roubou um pedaço do passado dela? No dia seguinte, Beatriz chegou no escritório 2 horas antes. Olheiras fundas. Pegou a ficha funcional do Rafael Santos. Espalhou na mesa. Pouca coisa. Contratado há 3 anos como manutenção. Sem faculdade. Trabalhos anteriores. Depósito, mercadinho, bicos. Contato de emergência. Só Laura Santos, 7 anos, filha. Sem esposa. Sem nada sobre música. Nada que explicasse como um cara que conserta privada e troca lâmpada toca assim. Pegou o telefone. Preciso que ache uma pessoa para mim. Mauro Lima. Compositor. Ensinava no acampamento musical de Campos do Jordão. Ache ele. Quero falar hoje. Mauro Lima chegou à noite. Homem magro, uns 50 e poucos, cabelo grisalho, óculos de armação fina, olhos bondosos. Foi mentor do Lucas. Reconheceu o gênio do menino e cuidou até o acidente levar tudo. Beatriz não falava com ele há mais de 10 anos. Mas quando ligou, ele veio na hora. Ela mostrou um vídeo que alguém gravou escondido na festa e postou num grupo interno. Mauro ouviu em silêncio. Expressão indecifrável. Quando acabou, tirou os óculos. Esfregou os olhos. É impressionante. Disse baixo. É a promessa de estrelas. A música do Lucas? Mauro hesitou. É a mesma melodia. Sim. Mas Beatriz, preciso te contar uma coisa. Uma coisa que eu devia ter contado há 16 anos. Mas achei que ia te machucar mais. Pulso dela acelerou. O quê? O Lucas não terminou a música. Ele fez a abertura, as primeiras 8 compassos. E era brilhante. Mas travou. Não sabia para onde levar. Ficava frustrado, rasgando versões. Pausa. Palavras escolhidas com cuidado. Tinha outro menino no acampamento. Que é tão talentoso. Mas ninguém dava bola. O Lucas pediu ajuda para ele. O outro pegou os 8 compassos e terminou. Transformou em algo extraordinário. Mas aí o Lucas morreu. E a música virou legado dele. Eu nunca corrigi porque achei que ia desonrar a memória. Beatriz sentiu o chão girar. Quem era o outro menino? Não lembro o nome. Faz tanto tempo. Ele nunca brigou por crédito. Quando Lucas morreu, sumiu. Beatriz fechou as mãos em punho. Rafael. O homem que tocou ontem. Pode ter sido ele? Mauro olhou a tela congelada no rosto de Rafael, iluminado pela luz do piano. Não sei. Talvez. Mas só tem um jeito de descobrir. Pergunta pra ele. Perguntar pro Rafael foi mais difícil do que ela imaginou. Ele não apareceu no turno seguinte. Nem no outro. Quando mandou segurança no endereço dele, um prédio velho na Zona Leste, encontraram vazio. O dono disse que Rafael e a filha saíram há 3 dias. Pagaram o aluguel até o fim do mês e sumiram. Sem deixar endereço. Beatriz sentiu pânico no peito. Ela tinha assustado ele. As perguntas. A intensidade. A necessidade desesperada de respostas. Mas por quê? O que ele escondia? Ou melhor, o que protegia? A resposta veio numa noite de chuva grossa. Cidade lavada, silêncio branco. Beatriz ficou até tarde no escritório, tentando se distrair do vazio que a música reabriu. Ia chamar o motorista quando ouviu o piano subindo do lobby. Fraco, assombrado, inconfundível. Desceu pelas escadas. Salto batendo no mármore. Respiração acelerada. Lobby vazio. Só uma figura no piano. Rafael. De costas. Ombros curvados como se carregasse o mundo. Tocava a promessa de estrelas de novo. Mas dessa vez soava diferente. Mais triste. Mais conformado. Você voltou. Disse ela. Mãos dele pararam nas teclas. Não virou. Eu não devia ter fugido. A Laura perguntou por que a gente foi embora. Não soube responder direito. Ela gostava daqui. Dos biscoitos que a moça deu. Das luzes. Pausa. Eu te devia a verdade. Mesmo que você me odeie depois. Eu nunca ia te odiar por tocar bonito. Beatriz chegou mais perto. Mas preciso entender essa música. Promessa de estrelas. O Lucas devia ter feito pra mim antes de morrer. Mas o Mauro me contou que ele não terminou.
Alguém terminou. Parou bem atrás dele. Foi você? Rafael virou devagar. De perto, Beatriz viu fios prateados no cabelo castanho claro, linhas finas nos olhos, muitas noites sem dormir, muita preocupação. Mas os olhos verde acinzentados, honestos demais, seguraram os dela sem piscar. Sim, disse simples. Fui eu. Joelhos dela quase cederam. Segurou na borda do piano. Por quê? Por que deixou ele levar o crédito? Porque ele te amava, respondeu Rafael. E eu não era ninguém. Só um garoto que tocava porque precisava. Não porque ia virar gênio como Lucas. Eu tava no acampamento de bolsa. Mal dava conta. Família sem grana. Lavava a louça à noite num bar para pagar a passagem de ônibus. E aí te vi. Rio amargo. Você nem deve lembrar. Por que lembraria? Eu era invisível. Mas vi você rindo com o Lucas. Vi seus olhos brilharem quando ele tocava. Pensei, é assim que é amor. É assim que a gente importa para alguém. Queria te dar alguma coisa, mesmo que você nunca soubesse que veio de mim. Então você escreveu uma música de amor para outro cara te dar. Sussurrou Beatriz. Eu escrevi uma música de amor para você. Corrigiu ele. O Lucas só entregou. Ele sabia que eu sentia coisas que não conseguia falar. Não foi maldade. Ofereceu contar a verdade, mas eu disse não. Falei que você merecia alguém como ele. Brilhante. Confiante. Completo. Não alguém como eu. Lágrimas escorreram no rosto dela. E aí ele morreu. E aí ele morreu. Ecoou Rafael. Deixei a música ser legado dele porque te fazia feliz, porque te deu algo para segurar. Voltei para casa e tentei esquecer que já fui outra pessoa além do que sou agora. O que aconteceu com você? Perguntou ela. O Mauro disse que você tinha talento. Por que conserta cano em vez de tocar em teatro? Rafael levantou a mão direita. Mostrou as cicatrizes que subiam pelo pulso. 3 anos depois daquele verão, assinei contrato com uma produtora. Do seu pai, na verdade. Helena Produções. Ia ser meu grande momento. Mão pegou numa armação de palco. Quando tiraram, os ossos estavam esmagados. 3 cirurgias. Médico disse que nunca mais tocaria profissionalmente. Beatriz gelou. Da empresa do meu pai. A investigação disse que foi corte de custo. Aprovaram equipamento ruim para economizar. Resolveram tudo quietinho. Eu peguei o suficiente para pagar o hospital. Mal. Depois cancelaram o contrato. Fiquei na rua. Sorriu sem graça. Aprendi a consertar o que quebra. Pareceu certo. Beatriz sentiu náusea. O pai dela, Roberto Helena, sempre foi duro nos negócios. Mas isso, você sabia? Quando veio trabalhar aqui, sabia quem eu era? Não no começo. Admitiu Rafael. Precisava de emprego. Qualquer um. Mas vi seu nome no quadro. Fiquei pensando. Depois te vi e soube. Olhou nos olhos dela. Fiquei porque sou covarde. Ver você de longe era melhor que não ver nunca. Antes que Beatriz respondesse, as portas do lobby abriram com força. Tiago Albuquerque entrou furioso. Atrás dele 2 homens de terno e o pai dela. Roberto Helena. O velho entrou com o mesmo jeito mandão de 30 anos como CEO. Cabelo branco penteado para trás. Terno impecável. Olhos frios cheios de desprezo ao pousar em Rafael. Então é verdade. Disse Roberto, voz pingando nojo. Minha filha tá se envolvendo com o ajudante. Beatriz, eu te criei melhor que isso. O que você tá fazendo aqui? Perguntou ela, se colocando na frente de Rafael. O Tiago me chamou. Disse que você tava fazendo papel de boba por causa de um zelador que quer te extorquir com historinha de acidente antigo. Roberto torceu os lábios. Imagino que seja o caso da Helena Produções. Aquele pianista sem graça que tentou processar a gente por milhões porque foi desastrado com equipamento. Ele não tá extorquindo ninguém. Cortou Beatriz. E o acidente não foi culpa dele. Foi nossa. Foi negócio. Corrigiu o pai. Às vezes tem que sacrificar para lucrar. O garoto foi indenizado direitinho. Direitinho? Voz dela subiu. Você destruiu a carreira dele e deu o mínimo para pagar o hospital. Arruinou a vida dele. Roberto acenou com a mão, dispensando. Ele era medíocre no máximo. Fizemos um favor. Se tivesse talento de verdade, teria dado um jeito apesar da lesão. Olhou Rafael com desprezo. Em vez disso, limpa banheiro. Exatamente onde merece estar. Rafael ficou quieto. Mandíbula travada. Punhos cerrados. Mas Laura, que dormia numa cadeira coberta pelo casaco do pai, acordou com as vozes altas. Veio tropeçando, esfregando os olhos. Pai, o que tá acontecendo? Por que todo mundo tá gritando?
Tiago deu risada de deboche. É exatamente isso. Você tá tão ocupada brincando de casinha com esse cara e a pirralha dele que esqueceu o que importa. Nosso casamento é daqui a 6 semanas. Juntar sua empresa com meu fundo vai criar um monstro. Mas se vazar que você tá com ele, perde tudo. Investidores saem. Conselho duvida de você. Acabou. Então que acabe. Disse Beatriz gelada. Eu não te amo, Tiago. Nunca amei. Esse noivado foi ideia do meu pai, não minha. Cansei de deixar ele decidir minha vida. Roberto ficou roxo. Sua ingrata? Não. Voz dela cortou o lobby como faca. Vamos falar de como você sacrificou qualquer relação que eu podia ter porque não era lucrativa. De como me fez acreditar que amor é fraqueza e poder é tudo. E de como você deixou um homem inocente se destruir porque economizar era mais importante que ser decente. Virou pro Tiago. O noivado acabou. Amanhã meus advogados te mandam um aviso. Tiago torceu o rosto de ódio. Você vai se arrepender. Tenho provas de irregularidade nas suas compras. Vou te afundar. Tenta. Disse ela. Mas de longe. Você não é mais bem-vindo nesse prédio. Segurança levou Tiago. Ameaças ecoando pelos corredores de mármore. Roberto ficou. Olhos duros. Você tá cometendo um erro, Beatriz. Esse homem é um fantasma. Um fracassado. Vai te puxar profundo. Talvez. Respondeu ela baixo. Mas pelo menos vou conseguir me olhar no espelho. Você consegue? Roberto Helena virou e saiu sem dizer mais nada. No silêncio que ficou, Beatriz sentou no banco do piano ao lado de Rafael. Laura subiu no colo do pai, bracinhos no pescoço dele. Olhou para Beatriz com olhos castanhos sérios. Beatriz deu um sorriso molhado. Um pouquinho. Mas às vezes ficar triste quer dizer que você foi corajosa para escolher o certo em vez do fácil. Seu pai também é corajoso. Toca música mesmo com a mão doendo às vezes. Beatriz olhou para Rafael. Viu de verdade. Não o zelador. Não o resto de sonho quebrado. Mas o homem que amou ela quieto por 16 anos. Que escreveu uma música tão linda que carregou ela nas noites mais escuras, sem nunca pedir crédito. Que sacrificou os próprios sonhos para dar sentido à memória de um menino morto. Toca de novo. Sussurrou. Rafael hesitou. Depois ajeitou Laura do lado dele no banco. Juntos tocaram. Dedinhos da menina tropeçando nas partes simples que ele ensinou. Mão marcada dele se movendo com graça teimosa, recusando deixar a dor roubar a beleza. A melodia subiu pelo lobby vazio. Não era mais fantasma do passado. Era ponte para algo novo. Quando a última nota morreu, Beatriz pegou a mão machucada dele entre as duas dela. Preciso saber, disse. Se eu te pedisse uma chance, para te conhecer de verdade, você teria coragem de dizer sim? Mesmo com toda a bagagem que eu trago, mesmo com meu pai brigando contra a gente em cada passo, mesmo o mundo chamando você de oportunista e eu de boba? Olhos dele brilharam. Eu te escrevi uma música de amor há 16 anos. Acho que consigo ter um pouquinho de coragem agora. Beatriz riu, som misturado com choro. Que bom, porque eu tô apavorada, e ia gostar de alguém que sabe como é recomeçar. As semanas seguintes não foram fáceis. Tiago cumpriu a ameaça. Vazou documentos editados para a imprensa, pintando Beatriz como irresponsável. Mas Mauro Lima apareceu com provas. Mostrou que Rafael era o verdadeiro compositor de Promessa de Estrelas. A história mudou. De escândalo virou conto de amor perdido e honestidade artística. Investidores que balançaram voltaram. Comoveram com o romance. Roberto Helena brigou feio para retomar o controle. Mas o conselho ficou com Beatriz. Forçaram a aposentadoria precoce dele, com pacote e cláusula que acabou com influência. Ele foi pra praia no Nordeste, amargo e sozinho. Beatriz chorou o pai que queria ter tido, não o que teve. Rafael voltou à música devagar. Com cuidado. Beatriz criou bolsa em nome de Lucas Mendes para jovens músicos pobres. Rafael começou a dar aula de piano no centro comunitário. 2 vezes por semana, Laura ia pras aulas. Risada dela enchendo salas que conheciam muito silêncio. 1 ano depois daquela véspera de Natal, a Helena Incorporações fez o concerto beneficente de fim de ano. Salão lotado. Ar elétrico de expectativa. Quando Rafael entrou no palco, não de uniforme, mas num terno preto simples. Mão da filha na dele, a plateia explodiu em aplauso. Sentou no piano grande. Laura no banquinho pequeno ao lado. Beatriz ficou nos bastidores, coração na boca. Vestiu vermelho de novo. Mas dessa vez era festa, não armadura. Dedos de Rafael acharam as teclas.
Promessa de Estrelas encheu o salão. Mas o final era outro. Ele compôs um coda novo. Frases caindo como esperança. Não de perda. De chance nova. De amor que espera quieto na sombra até ser chamado pra luz. Quando a música acabou e o aplauso veio em onda, Rafael se levantou. Achou Beatriz na multidão. Ela foi até o palco. Chegou perto. Ele pegou a mão dela. A melodia que você escreveu me salvou 2 vezes. Disse ela, voz quase sumindo no barulho. A primeira, me deu motivo para continuar depois que o Lucas morreu. A segunda, me trouxe até você. Rafael sorriu. Mudou o rosto inteiro. Então valeu cada nota. Laura puxou a mão de Beatriz. Podemos pegar chocolate quente agora? Daquele com marshmallow? Beatriz riu e pegou a menina no colo. Enquanto saíam do palco juntos Rafael, Beatriz e Laura. A melodia parecia ficar no ar. Promessa cumprida. Círculo fechado. Lá atrás, Mauro Lima olhava da plateia, olhos brilhando de lágrima. Sabendo que às vezes a música mais linda não vem de perfeição. Vem de gente quebrada com coragem de tocar mesmo assim. Meses depois, numa tarde de primavera, pétalas de ipê caindo como neve rosa no parque da cidade. Rafael e Beatriz sentados num banco. Laura correndo atrás de borboletas na grama. Sol dourava o cabelo dela. Rafael pensou mais uma vez que era o homem mais sortudo do mundo. Tô pensando, disse Beatriz, encostando a cabeça no ombro dele. Na Promessa de Estrelas. Tinha um final antes. Mas agora parece diferente. Como se ainda estivesse sendo escrita. Rafael entrelaçou os dedos nos dela. Talvez seja isso. As melhores promessas não são as que a gente faz uma vez e guarda. São as que refazemos todo dia, em 1000 jeitinhos pequenos. Beatriz virou para olhar ele. Olhos azuis macios. Então me faz uma promessa. Não para sempre. Não declaração grande. Só promete para hoje que vai continuar tocando. Que vai continuar ensinando a Laura. Que vai continuar me mostrando o que é amar mesmo quando é difícil. Prometo. Disse Rafael. E falou sério. Laura voltou correndo, ofegante, sorrindo. Pétala de ipê grudada nos cachos escuros. Pai. Tia Bia. Vem ver. Tem um pianista ali na fonte. Tá tocando bem, mas não tão bem quanto você. Rafael riu e se levantou, puxando Beatriz. Vamos ouvir? Claro. Disse ela. Mas antes, ficou na ponta dos pés e beijou ele. Beijo suave, firme. Sabor de café e promessa. Quando separaram, olhos dele brilhavam. Isso foi por quê? Por ter escrito uma música pra mim quando nem precisava. Por ter tido coragem de aparecer mesmo com medo. Por me ensinar que as pessoas mais incríveis são as que todo mundo ignora. Apertou a mão dele. Por ser você. Eles foram andando pra fonte. Laura pulando na frente. Rafael pensou em como, 16 anos atrás, era um menino assustado derramando o coração em 8 compassos. Sem imaginar que aquelas notas iam levar para uma vida que ele nunca ousou sonhar. O pianista na fonte era novo. Uns 19 anos. Mais empolgação que técnica. Mas tinha pureza no esforço. Lembrava quem Rafael já foi. Quando o menino terminou e olhou para cima nervoso esperando crítica, Rafael bateu palma. Ficou lindo. Disse. Continua tocando. Mesmo quando for difícil. Mesmo quando falarem que você não presta. Continua. O garoto iluminou o rosto. Assentiu forte e começou outra música. Beatriz passou o braço pela cintura de Rafael enquanto ouviam. Laura subiu no colo dela. Os 3 ali, música lavando em cima deles. Imperfeita. De coração aberto. Humana demais. Acima, pétalas caindo como bênção. E em algum lugar ao longe, alguém ria. O mundo, por aquele instante brilhante, parecia exatamente como devia ser. À noite, depois que Laura dormiu com o ursinho favorito e uma canção de boa noite, Rafael voltou pro piano no apartamento dela. Ela comprou para ele há 3 meses. Toda vez que via, a garganta apertava. Beatriz sentou do lado no banco. Cabeça no ombro dele. Toca algo novo pra mim. Pediu. Algo só nosso. Dedos dele pairaram. Depois começaram. Melodia simples no começo. Conversa de 2 notas. Tímida. Procurando. Depois virou diálogo. Dança. Teve dissonância que resolveu em harmonia. Frases que tropeçaram antes de achar ritmo. Silêncios que falaram mais que som. Quando terminou, Beatriz chorava. Qual o nome? Rafael pensou um pouco. Segundo movimento. Porque toda obra grande tem mais de uma parte. E isso, é só o começo. Beatriz beijou ele. Fundo. Lento.
Quando separaram, sussurrou nos lábios dele. Promete que vamos continuar escrevendo essa música juntos? Que não importa o que aconteça, a música não para. Prometo, disse Rafael. Dessa vez sem segredo, sem sombra, sem fantasma do passado entre eles. Só duas pessoas que se acharam apesar dos anos, das perdas, das chances impossíveis. Que se escolheram não porque era fácil, mas porque algumas músicas são importantes demais para não cantar. Lá fora a cidade tocava sua sinfonia noturna, buzina, sirene distante, vento nas árvores. Mas dentro daquele apartamento na luz dourada do abajur, só tinha música. Da que cura, da que salva, da que prova que até as coisas mais quebradas podem virar beleza de novo. Se alguém com coragem suficiente estiver disposto a tentar.